do cativeiro do rei Jeoaquim. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Amém? Amém. Salmo 137. Voltem um pouquinho. No livro anterior ao Provérbios. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, sim, nós choramos, quando nós lembramos de Sião, pendurávamos nossas harpas sobre o salgueiro, no seu meio, pois lá, aqueles que nos levaram cativo, nos queriam uma canção, e aqueles que nos consumiam, nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Versículo 4. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, deixa minha mão direita esquecer sua grande destreza. E se eu não me lembrar de ti, apague-se a minha língua do céu, da minha boca. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amém? Feche os olhos. Pai, te louvo mais uma vez, te exalto mais uma vez, pois sabemos que a tua presença aqui se faz real. Sabemos que a tua presença é a presença mais importante aqui no nosso meio. Mas, Pai, eu quero te pedir algo nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor venha de encontro a cada coração, a cada vida que se encontra aqui nessa noite. Pai, é que a tua palavra, a palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração, possam ser sementes a ser brotadas no coração aqui de cada vida. Possam ser sementes a ser brotadas aqui, Pai, em nome de Jesus. E aonde há um coração ferido, aonde há um coração amargurado, seja quebrado no poder, que é no nome de Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos no nosso meio. Amém e amém. Queridos, essa mensagem talvez não é uma mensagem estranha para cada um de nós. Creio que você já ouviu sobre Ezequiel, Jeremias, Isaías, os profetas, e em específico Ezequiel. Nós temos várias mensagens de Ezequiel que constantemente é pregado. Pastor Giovanni, pastor Hélio, creio, pastor Hélio, presbitor Hélio. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração quando me foi passado a direção do culto de hoje, como palavra. E o Senhor ministrava muito através dessa palavra. E eu falava com Deus: mas Deus, é um culto de batismo. E eu questionava, tentava mudar. Vou para outro lado, outro caminho, outra trajetória, mas não. Quanto mais eu folheava a Bíblia, mais o Espírito Santo falava acerca dessa palavra comigo. Mas como eu disse, essa palavra ela é muito pregada. Mas todos aqui conhecem sobre Ezequiel. Mas antes de entrar acerca da qual o Senhor ministrou no meu coração, eu preciso fazer uma introdução leve, para que vocês entendam aonde o Senhor quer levar as nossas vidas nessa noite. Amém? Amém. Queridos, Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. Já foi falado aqui muitas vezes. Em específico, Ezequiel foi aquele homem levantado por Deus para pregar acerca da palavra dele, juízo e esperança para o povo que estava cativo, justamente aqueles que foram levados na segunda leva da Babilônia. A primeira leva, o profeta Daniel, ele foi levado cativo. A segunda leva vem Ezequiel. E Jeremias, ele pregava em Jerusalém. Daniel, ele pregava no palácio.
Jeremias, ele pregava em Jerusalém, e Ezequiel, ele pregava ali junto aos cativos, aquelas pessoas que foram levadas com ele. Mas eu preciso que vocês entendam um pouquinho sobre as datas. É de extrema importância para que nós chegarmos ao Salmo 137. Ezequiel, ele era sacerdote, filho de Cus, da linhagem da tribo de Levi. Quando ele foi chamado por Deus, ele já fazia 5 anos que ele estava cativo na Babilônia. A palavra veio a Ezequiel, e ali ele foi chamado como profeta do Senhor. Mas anteriormente, ele era sacerdote, aquele que servia no templo, juntamente com seu pai Buzi. Então, a primeira leva, ela teve início 605 a.C. Diga 605. 605. Sob o comando de Nabucodonosor, que inclui o profeta Daniel. Ele foi levado nessa primeira leva da Babilônia. A segunda leva foi em 597 a.C., que foi 8 anos depois da primeira leva, que foi levado Ezequiel, desse que nós acabamos de ler. E a terceira leva foi levada em 587 a 586 a.C., 10 anos após Ezequiel ter sido levado cativo, levando o restante da população de Jerusalém para o exílio. Então, a data a qual a terceira leva foi levada foi em 587 a.C. No Salmo 137, eu fiz uma pesquisa um pouco aprofundada acerca do autor. Quem foi o autor dos Salmos de número 137? Nós não temos um autor definido. Os teólogos, eles não conseguiram encontrar um autor definido para o Salmo 137. Mas eles tiveram uma data. E que data que é essa? No ano 587 a.C. Essa data ela foi escrita justamente no ano que Jerusalém foi totalmente destruída. No ano a qual este salmo, como um louvor, ele foi escrito no ano em que o templo foi destruído. Jerusalém foi totalmente destruída. E aqueles últimos homens que estavam ali, que foram deixados para trás depois da segunda leva, que Ezequiel foi, eles também foram levados para o exílio babilônico. Então, este ano aqui, a qual foi escrito o Salmo 137, foi o ano que eles mais sofreram na mão dos soldados de Nabucodonosor. E eu não quero ser longo, quero ser bem objetivo, porque o tempo não me espera. Mas Ezequiel, ele foi levado a pregar juízo e esperança para os exilados. Justamente nesta época, aqueles que estavam no rio Quebar, que foram onde eles foram levados cativos, foram onde aqueles sacerdotes, aqueles homens que serviam no templo, aquelas pessoas que acostumavam a pregar, a louvar, a limpar, a fazer o exercício sacerdotal, foi aquele tempo a qual o sacerdote Ezequiel, ou o profeta Ezequiel, foi levado a pregar para eles. Agora, eu peço aos irmãos que imaginem comigo. Imagina Ezequiel ter uma mensagem de juízo. E qual mensagem é essa? Deixem a idolatria. A idolatria estava no meio do povo. Lembrando que o Deus de Israel, ele permitiu que Jerusalém fosse tomada.
Ele permitiu para trazer uma ordem que estava perdida dentro do templo, dentro do povo escolhido de Deus. Agora Ezequiel, ele tem a função e a ordem de pregar juízo, mas justamente juízo vem a esperança. Jamais Deus ele vai trazer um juízo sem trazer uma esperança para o povo. Foi justamente a esperança que Ezequiel estava tentando trazer para aquele povo. Agora imagina comigo, fazia 5 anos que Ezequiel ele foi chamado profeta. Passou-se 5 anos, que se tornam 10, deu o tempo a qual Nabucodonosor ele deu uma ordem para saquear Israel. Então Ezequiel já estava exercendo a função de profeta 5 anos, justamente nessa leva. Agora eu peço aos irmãos que abram sua mente comigo, porque Ezequiel agora está pregando esperança para um povo que não conseguia enxergar mais esperança. Por quê? Porque o templo acabou de ser destruído. Aquela esperança que ainda eles tinham guardado no coração de um dia voltar para a sua terra, para Sião, para a sua terra natal, de entoar louvores, de entoar um cântico, irmão Ney, havia sido perdido, porque o templo estava destruído, a cidade estava totalmente destruída, e aqueles últimos que ficaram lá foram levados cativos. Este foi o momento a qual Ezequiel estava sendo levado a pregar para esse povo. Amém? Quantos estão compreendendo até aqui? Enquanto Ezequiel estava pregando, o que esse povo, qual que é a canção deles? Qual que é a esperança? Não tinha esperança. Aí Salmo 137 vai começar assim: olha, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, sim, nós choramos, quando nós lembramos de Sião. Quando nós assentamos e nós lembramos de uma adoração, de um templo, de uma cidade é essa que era Jerusalém, não tinha mais esperança, não havia mais clamor, não havia mais com que se alegrar, por mais que eles tivessem sido levados cativos. A esperança é aquela que última morre. Mas por que, pastor, que ela morreu? Porque a palavra de Deus vai continuar, e nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Você sabe o que é isso? Harpas é aquele instrumento de cordas. Talvez você já tenha visto em desenhos, em filmes. Na Grécia é muito usado esse tipo de instrumento. Foi justamente esse instrumento que os sacerdotes aqui estavam à beira do rio Quebar, que penduraram. E a chacota era grande, porque aqueles que estavam ali perseguindo eles, que estavam sendo pressionados, os soldados, eles pressionaram: olha, cantem o hino de Sião. Quanto mais eles questionaram, quanto mais eles lembraram, creio eu que mais eles se entristeciam, porque a notícia era: a cidade foi destruída, o templo foi destruído. E aonde há esperança? Aonde há fé? Se a sua visão não consegue ter a dimensão daquilo que você crê, se você não vê mais saída, se você não vê mais uma solução, aonde entra a fé? Aonde entra a esperança? Foi quando eles começaram a pendurar as suas harpas. E pendurar a harpa traz um significado.
E que significado é esse, pastor? Pergunta, que significado é esse, pastor? Que significado é esse, pastor? Pendurar as harpas, abandonar a alegria e a adoração por causa de uma grande tristeza e desespero. Pense comigo. Se não tem adoração, não tem louvor, não tem clamor, não tem súplica. E o que o diabo fez foi tirar a adoração de dentro deles. Por quê? Há uma crise do lado de fora. Mas existe algo muito maior que assola o povo de Israel, que é a crise interior. Existe uma crise que nós devemos tomar cuidado todos os dias. Porque essa crise, que muitas das vezes nós vemos pessoas, crentes, homens de Deus, sendo paralisados. Porque nós não conseguimos tomar cuidado com a crise que assola do meio de dentro. Aquela que está onde nós não conseguimos ver. Aquela crise que as pessoas passam e te cumprimentam. As pessoas passam e te abraçam. Mas elas são incapazes de enxergar aquilo que você está passando dentro da sua alma, no seu interior. Existe a crise externa, e essa crise externa é fácil de resolver. Você pede ajuda de um lado, pede ajuda do outro, aí vem conselho de um lado, vem conselho de outro, amém, e tudo se resolve. Mas quando a crise é interna, é somente você e Deus. Lutar com crises internas, querido, é a maior luta que nós podemos carregar dia após dia. Eu costumo orar todas as manhãs, e por todas as manhãs eu peço a Deus forças. Ou você acha que eu não preciso de força? Ou vocês acham que eu não preciso de sustentação? Porque a luta diária, ela passa. A luta externa, ela passa. Mas a luta interna, você vai para a sua casa, você deita na sua cama e ela está ali. Você não consegue resolver uma luta interna tão facilmente. E é justamente essa luta interna que essas pessoas estão passando. Porque não existe mais adoração. Não há esperança para louvar. Não há mais esperança para entoar louvores. E por causa disso, eu vou pendurar aquilo que eu fazia como o melhor que eu tinha. Eu vou pendurar no salgueiro porque eu não tenho mais esperança. A dificuldade entrou e assolou o meu coração. E por falta de esperança e não ter a visão clara, eu vou paralisar. Eu vou desistir de tudo. É como os soldados estivessem ali cutucando e eles falam assim: olha, você pode bater, você pode judiar, porque eu não tenho mais esperança de voltar para lá. Porque a minha cidade, ela foi totalmente destruída. E Ezequiel está pregando esperança. Justamente nessa época que Ezequiel está pregando esperança. Mas como Ezequiel prega esperança para um povo que não tem mais esperança? Como é que ele vai conseguir fazer com que aquele povo consiga enxergar novamente, consiga ter fé novamente, consiga ver novamente, consiga poder sonhar novamente? Não tem sonho, não tem visão, não tem fé, não tem esperança mais. Estávamos no rio Quebar, ali nós sentamos e choramos. A única coisa que Ezequiel conseguia enxergar é o choro.
conseguiu enxergar o choro. Mas, queridos, presta atenção. Se nós olharmos em toda a Bíblia, em toda a passagem, Antigo Testamento, Novo Testamento, nós podemos ver que crente sem uma luta, sem uma batalha, não é crente. Você já percebeu que as maiores provações, com as maiores provações, vêm as maiores experiências com o Senhor? Você já percebeu que a sua maior luta, a sua maior provação, foi a sua maior experiência com Deus? Você já percebeu que quando você terminou de lutar, como Paulo, combatido o bom combate, você olhou para trás e pôde perceber que em todo o tempo o Senhor estava com você, e você teve uma experiência extraordinária. Experiência essa que, se no momento normal, no momento tranquilo, você jamais passaria por ela. Num dia normal, num dia tranquilo, é muito raro você pedir Deus ajuda. No momento tranquilo é muito, eu posso dizer que é impossível você orar, você clamar ao Senhor: Deus me ajuda. Não. Você sabe quando você lembra de fato que Deus está ali? Ou que existe um Deus, que Ele pode trabalhar? É no momento difícil, é no momento de dificuldade. E talvez neste momento que nós clamamos, a resposta não venha imediata, ou a resposta não vem como nós queremos. Mas saiba, Deus está lá. Glória a Deus. Saiba que Deus está lá. Glória a Deus. O momento mais difícil, mais complicado, que nós não vemos solução, é o momento que nós nos humilhamos, colocamos a nossa boca no pó, clamamos ao Deus de Israel, e o Deus que nos ouve no secreto, é no secreto que Ele falará conosco. Então, no momento mais difícil, mais complicado, é o momento que nós mais temos experiências com Deus. É no momento que você olha e fala assim: gente, Deus estava aqui e eu não pude compreender. Queridos, a luta nos torna fortes. Os problemas nos tornam fortes. Glória a Deus. As dificuldades nos fortalecem. Mas Paulo, ele vai escrever algo em 2 Coríntios. Eu queria ler aqui, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acha mesmo que na sua força, no dia que você está forte, é que você tem autoridade, porque eu estou forte? Nada está acontecendo na minha casa, nada está acontecendo na minha vida, os meus filhos estão caminhando na presença, o meu relacionamento está tudo fluindo, amém? É neste momento é que nós estamos fracos. É neste momento é que nós mais precisamos do Senhor. Mas no momento da tribulação, irmão, no momento da angústia, aonde nós buscamos ao Senhor com mais intensidade, aonde nós conseguimos somente olhar para o alto, porque a solução não está vindo do homem. Já viu quando vem um médico e fala assim: olha,
O que você precisa é de um milagre. Porque a ciência não consegue mais te ajudar. A ciência não consegue mais ir com você. Ali neste momento é onde nós somente conseguimos enxergar Cristo. É neste momento que nós estamos fortes. É disso que Paulo estava falando. É no momento da angústia, no momento em que nós estamos isolados, no momento que nós estamos esquecidos, no momento que ninguém já não está nos vendo, é no momento que nós estamos mais fortes, porque é só você e Deus. É só você e Deus. Agora escute, que Ezequiel está pregando uma mensagem de esperança para um povo que não tem esperança. Ezequiel está contra a sua visão. Como é que eu posso dizer? A visão externa. Externa. A sua visão, a visão dos sacerdotes, é de destruição. Como pregar esperança para um povo que não tem mais esperança. Para aquelas pessoas que perderam tudo. Para aquelas pessoas que olhavam para a sua terra natal e só via destruição. Aí Ezequiel, ele foi levado em uma visão. Ezequiel 37. E fui levado, e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou sobre um vale, vale de ossos sequíssimos. Queridos, eu vejo Ezequiel pregando, mas sabe, por dentro, olhando para aquela situação, fala assim: a situação está difícil demais. Eu vejo Ezequiel pregando para esse povo cativo, anunciando esperança, mas dentro dele, ele fala assim: Senhor, é só o Senhor mesmo, porque já está tudo acabado. Como o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai agir? Como o Senhor vai operar? E veio sobre mim a mão do Senhor, e me fez andar sobre o vale de ossos sequíssimos. O interessante é que o Senhor, ele vai a fundo. Ezequiel, você está vendo essa nação? Porque Ezequiel 37, ele estava exatamente falando acerca do povo de Israel. Ezequiel, você está vendo essa nação? Sim, Senhor, eu estou vendo. Agora a pergunta que o Senhor faz é a pergunta que eu te faço nessa noite: podem esses ossos reviver? E talvez a sua pesquisa está interna, porque o conflito é interno, a crise é interna. O abraço do Senhor, o abraço apertado, aquele sorriso no rosto, nós vimos, mas a crise não. Mas a pergunta que Deus fez para Ezequiel foi: podem esses ossos reviver? Não há esperança, não há fé, não há sonho. Podem esses ossos reviver? Ezequiel olha para o Senhor e fala: olha, Senhor, na minha visão, creio que não. Não penso assim. Mas, Senhor, Tu sabes. Aleluia. Senhor, Tu sabes. Qual que é a ordem do Senhor? Senhor, Ezequiel,
Então profetiza sobre esses ossos. Aonde não há mais esperança, aonde não há mais alegria, aonde não há mais fé, aonde não há mais esperança, não há mais sonho. Senhor, tu sabes. Glória a Deus. Senhor, tu sabes. Ezequiel, então profetiza. Você sabe por quê? Porque se nós pararmos para olhar as questões internas das nossas vidas, nós julgamos. Vemos pessoas em uma cama que não conseguem mais se levantar. E o nome disso é depressão. O nome disso talvez passe um pouquinho, que se torna opressão. A palavra para Ezequiel é: Senhor, podem esses ossos reviver? E talvez você está fazendo essa pergunta aí dentro de você. Será que esse sonho ainda pode se tornar realidade? Será que ainda eu posso ter esperança novamente? Será que ainda eu posso sonhar de novo? Porque na minha visão externa está tudo destruído. O meu interno já está um caos. Mas Senhor, tu sabes. E Ezequiel começa a profetizar. Ezequiel começa a profetizar porque a ordem não é dele. Por mais que as palavras fossem entoadas na boca dele, aquele que estava com ele, o Espírito Santo, é aquele que pairava sobre a voz. Senhor, tu sabes. Então profetiza. E a ordem do Senhor para a sua vida nessa noite: profetiza. 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 Queridos, eu ministrei semana passada no louvor, e quando eu estava ministrando, me veio a memória sobre quando Jesus estava no barco. O vento era totalmente contrário. A tempestade é. Aí vem Jesus, porque foi acordado, porque lá em cima tinha homens de pouca fé. Aí eles falam, olha, vento quieta-te, mar cessa-te. O comentário que eles estavam ali falando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi essa voz que Ezequiel escutou e profetizou. Foi essa voz que Ezequiel ele ouviu e profetizou. Não havia esperança, não havia fé e não havia sonho. E por incrível que pareça, estava pendurado todo o propósito de Deus na vida daquelas pessoas. Sabe o que é isso, irmão? É você pegar o ministério de louvor e falar assim: olha, eu não quero mais, não dá mais, estou pendurando. Ministério pastoral, eu não quero mais, estou pendurando, não há mais esperança. No casamento, eu não quero mais, estou pendurando, não há mais esperança. Eu não consigo enxergar mais. Mas nessa noite, o Senhor vem e manda profetizar sobre esses ossos sequíssimos. Sequíssimos. Há esperança para a palavra lançada nessa noite. Há esperança para a palavra lançada nessa noite. E aonde superabundou
O Senhor está dentro de você agora, Glória a Deus. trazendo a esperança novamente, Glória a Deus. trazendo a fé novamente, trazendo o sonho novamente. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés.